A chuva caía impiedosa sobre o telhado de zinco da pequena casa na favela da Rocinha, ecoando o desespero que consumia a alma de Maria Clara. O vento frio infiltrava-se pelas frestas das paredes de madeira apodrecida, castigando o corpo frágil do pequeno Joãozinho, que dormia um sono inquieto na cama improvisada. As gotas misturavam-se com as lágrimas quentes que escorriam pelo rosto cansado da mãe, enquanto ela costurava incessantemente a luz fraca de uma lâmpada solitária. A máquina velha gemia sob o peso do trabalho árduo, sendo a única esperança para comprar os remédios caros de seu filho. Roberto entrou na casa cambaleando. O cheiro de álcool e perfume barato impregnando o ar úmido do cômodo, apertado. Ele chutou uma cadeira velha, proferindo maldições contra a vida miserável que levava e o destino que o prendera àquela família. Maria Clara encolheu-se, temendo a fúria do marido, enquanto os olhos assustados de Joãozinho se abriam no escuro, testemunhando mais uma noite terrível. O homem olhou para o filho com profundo desprezo, não vendo um menino doente que precisava de amor, mas apenas um fardo inútil que sugava o seu dinheiro e destruía os seus sonhos de grandeza. A voz áspera de Roberto cortou o silêncio frágil, exigindo que Maria Clara entregasse o dinheiro que ganhara com os consertos de roupas. Ela hesitou, as mãos trêmulas agarrando o pequeno maço de notas amassadas, implorando para que ele deixasse a quantia para os analgésicos do menino. Sem piedade, o homem agarrou os pulsos da esposa, arrancando as notas com brutalidade e empurrando-a para o chão frio de cimento. Joãozinho chorou baixinho, escondendo o rosto no travesseiro puído, sentindo uma dor imensa no coração que era muito pior do que as pontadas agudas nas suas pernas frágeis. Levantando-se com dificuldade, Maria Clara sentiu o gosto amargo do sangue no lábio, mas a sua maior ferida residia na alma destroçada. Ela olhou para o homem que um dia amara diante do altar, prometendo amor eterno sob a bênção divina, mas que agora se tornara um monstro egoísta. Ele jogou um papel amassado sobre a mesa de costura, um documento oficial que selava o fim definitivo daquele casamento repleto de dor e humilhação. Eram os papéis do divórcio, assinados com uma caligrafia apressada, marcando o abandono formal de uma família que ele nunca soube valorizar de verdade. Roberto riu de forma cruel, ajeitando a jaqueta de couro desgastada, enquanto declarava que não passaria mais um dia naquele buraco. Ele revelou, com um brilho de perversidade nos olhos, que estava de partida para viver com Valéria, uma mulher deslumbrante que merecia um homem de sucesso. As palavras dele foram como facadas no peito de Maria Clara, que suportara traições e maus tratos em nome da união familiar e da fé inabalável em Deus. O marido infiel virou as costas, sem olhar para o filho cadeirante, fechando a porta com estrondo e sumindo na escuridão da noite chuvosa. O silêncio esmagador que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro soluçante de Joãozinho, que estendia os braços magros em direção à mãe. Maria Clara correu para abraçá-lo, apertando o corpo frágil contra o peito, tentando transmitir uma segurança que ela mesma já não possuía. As lágrimas caíam livremente, misturando-se no abraço desesperado de duas almas abandonadas à própria sorte numa favela esquecida pelo mundo e pela justiça. Ela sussurrou promessas de amor e proteção, garantindo ao filho que o Senhor nunca os desampararia, mesmo quando a tempestade parecia arrancar o teto sobre as suas cabeças assustadas. Na manhã seguinte, o sol tentava furar as nuvens espessas sobre o Cristo Redentor, cujos braços abertos pareciam distantes demais daquela miséria sufocante. Maria Clara contou as moedas que restavam no fundo da gaveta, percebendo com pavor que não havia o suficiente sequer para comprar um pão simples. O proprietário do barraco, um homem insensível e impaciente, esmurrou a porta, exigindo o pagamento do aluguel atrasado, sob a ameaça imediata de despejo violento. O desespero nublou a visão da costureira, que apertava o terço de madeira desgastada nas mãos, implorando aos céus por um milagre urgente e necessário. A imagem de Valéria, a amante jovem e ambiciosa, atormentava os pensamentos de Maria Clara, recordando as humilhações públicas que sofrera no bairro.
Valéria exibia roupas provocantes e joias falsas, passeando de braços dados com Roberto pelas ruas esburacadas, rindo do sofrimento da esposa traída e abandonada. Essa mulher manipuladora havia sugado cada centavo do salário de Roberto, convencendo-o de que o filho doente era um castigo e um obstáculo ao progresso. A crueldade parecia não ter limites, e a sociedade ao redor apenas observava a tragédia silenciosa daquela mãe que lutava sozinha contra a miséria iminente. Joãozinho acordou gemendo de dor, as pernas finas contorcendo-se em espasmos terríveis, causados pela falta da medicação que Roberto roubara na noite anterior. A mãe correu para massagear os membros atrofiados, usando a força do amor para tentar dissipar o sofrimento físico que castigava o pequeno corpo. Cada lágrima do menino era um golpe no peito de Maria Clara, que se sentia impotente e falha na missão sagrada de proteger a cria. Ela começou a cantarolar uma antiga cantiga de ninar brasileira, uma melodia doce e triste que ecoava pelas paredes nuas, buscando acalmar o seu anjo ferido. A chuva retornou à tarde, transformando os becos da favela em rios de lama espessa e fétida, carregando o lixo e a dignidade dos moradores. Maria Clara vestiu uma capa de chuva rasgada e saiu em busca de trabalho temporário, deixando Joãozinho sob os cuidados de uma vizinha idosa. Ela caminhou por horas debaixo do temporal, batendo de porta em porta nos bairros ricos, oferecendo serviços de faxina em troca de qualquer quantia irrisória. O preconceito estava estampado nos rostos dos patrões, que viam aquela mulher encharcada apenas como um incômodo indesejado nas suas vidas perfeitas e protegidas. Depois de enfrentar recusas humilhantes, um restaurante modesto permitiu que ela lavasse uma montanha de panelas engorduradas em troca de um prato de comida. As mãos de Maria Clara ficaram em carne viva devido aos produtos químicos agressivos, mas ela suportou a dor intensa, pensando no sorriso de Joãozinho. Ao final do turno exaustivo, o dono do estabelecimento atirou moedas sobre o balcão úmido, um pagamento miserável que mal cobria a passagem de ônibus. Ela guardou o dinheiro junto ao coração, agradecendo a Deus pela oportunidade, provando que a verdadeira nobreza reside na alma incansável dos justos oprimidos. No caminho de volta, a escuridão da noite carioca envolvia a cidade maravilhosa, ocultando os contrastes brutais entre a riqueza e a extrema pobreza. Os letreiros luminosos dos hotéis de luxo refletiam nas poças de água barrenta que Maria Clara precisava desviar para não sujar os sapatos velhos. Ela avistou Roberto num bar sujo, bebendo cerveja e beijando Valéria, enquanto o dinheiro roubado da família pagava aquela diversão fútil. A costureira desviou o olhar, sentindo profunda tristeza, não por ciúmes do marido, mas pela terrível cegueira espiritual daquele homem completamente perdido no abismo sombrio do pecado e da ganância. Ao entrar no casebre, o ambiente frio e úmido contrastava com o calor abrasador do abraço de Joãozinho, que a esperava com os olhos brilhantes. Ela preparou uma refeição rala com os poucos ingredientes que restavam, alimentando o filho com colheradas repletas de amor maternal e sacrifícios invisíveis. O menino perguntou pelo pai, a voz inocente carregada de uma saudade injustificável por um homem que nunca o tratara com um mínimo de carinho e respeito. Maria Clara engoliu as lágrimas secas, acariciando os cabelos cacheados do filho, afirmando suavemente que o próprio Deus preencheria o grande vazio nos seus corações. Na madrugada interminável, enquanto a favela dormia o sono dos esgotados, Maria Clara ajoelhou-se diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida na prateleira. As mãos feridas uniram-se numa prece fervorosa, suplicando por um caminho que tirasse o seu menino amado da miséria sufocante e lhe devolvesse a saúde. Ela não pedia riquezas materiais, nem vingança contra o ex-marido cruel. Desejava apenas a justiça divina e a oportunidade de ver Joãozinho caminhar livremente pelo mundo. A fé inabalável era a única armadura daquela guerreira contra as adversidades cruéis de uma sociedade desigual que esmagava covardemente os mais fracos. Os dias arrastavam-se lentos e penosos,
marcados pela fome constante e pelas humilhações diárias que moldavam a rotina implacável de sobrevivência no Morro do Rio. O prazo do senhorio estava prestes a expirar, e a ameaça de morarem nas ruas frias pairava sobre eles como uma sombra assustadora. Maria Clara vendeu a aliança de casamento por uma ninharia, um pedaço de ouro que simbolizava falsas promessas, transformado no pão sagrado daquela semana difícil. O sacrifício supremo de uma mãe desconhece barreiras ou orgulho, estando ela sempre pronta a sangrar diariamente para que o seu amado fruto querido possa florescer. Enquanto o desespero atingia o ápice no coração da costureira, a quilômetros de distância, na metrópole paulista, o destino preparava uma reviravolta surpreendente. Num casarão opulento, um grupo de advogados lia os últimos desejos de Dona Catarina, a bilionária solitária do Império do Café. A velha senhora falecera sem herdeiros diretos, deixando os abutres da alta sociedade ansiosos por dividirem os seus vastos campos agrícolas e poupudas contas bancárias. No entanto, o testamento selado continha um segredo, guardado a 7 chaves, que estava prestes a alterar dramaticamente o curso trágico da vida, esquecida e sofrida da humilde Maria Clara. O inverno rigoroso trouxe ventos ainda mais gélidos para a Rocinha, fazendo Joãozinho tremer sob os cobertores raleados de forma incontrolável durante a madrugada. A tosse seca do menino cortava a escuridão, soando como um aviso de que o corpo frágil não suportaria aquele ambiente hostil por muito tempo. Maria Clara abraçava-o, usando o calor corporal como escudo contra a morte, rogando aos anjos que levassem a sua própria vida em troca da dele. A profunda solidão daquela miséria transformava cada minuto numa tortura psicológica indescritível para a alma pura e altamente resiliente daquela heróica e devotada mãe amorosa. No bar da esquina, Roberto comemorava uma falsa vitória num jogo de cartas, ostentando um relógio falso para impressionar os frequentadores mal encarados do local sujo. Valéria aplaudia a encenação patética, bebendo licores baratos e sonhando com o dia em que aquele homem a levaria para morar em frente à praia. Eles construíam castelos de areia sobre os alicerces da mentira e da destruição de uma família inocente, ignorando completamente as leis implacáveis de causa e efeito. A ilusão de superioridade cegava o casal adúltero para a tempestade de consequências devastadoras que se formava no horizonte sombrio das suas vidas. O som brutal de punhos esmurrando a frágil porta de madeira acordou Maria Clara sobressaltada, fazendo o coração palpitar loucamente no peito, apertado pela angústia asfixiante. Era a manhã do despejo inevitável. O proprietário estava acompanhado por 2 homens rudes, prontos para atirarem os poucos móveis estragados pela ladeira lamacenta abaixo. Ela implorou por mais tempo, ajoelhando-se na poeira diante dos algozes implacáveis, enquanto Joãozinho observava aterrorizado da sua velha cadeira de rodas enferrujada. A humilhação suprema parecia selar o destino cruel daquela família, despedaçada pela miséria avassaladora e pela maldade incontestável dos homens frios, calculistas e sem qualquer compaixão, arrastando as malas rasgadas que continham a sua vida miserável. Mãe e filho encontraram-se finalmente desabrigados no meio da rua estreita e barulhenta da comunidade. Os vizinhos espiavam pelas janelas, alguns com pena, outros com indiferença, mas ninguém ofereceu abrigo ou consolo para as almas perdidas na tempestade implacável. Maria Clara olhou para o céu cinzento, as lágrimas de pura exaustão lavando o seu rosto pálido e sofrido, sentindo que o fim trágico se aproximava rapidamente. Contudo, ela apertou a mão do filho firmemente, recusando-se a abandonar a inabalável fé cristã diante da escuridão profunda do maior desespero. O sol do meio-dia castigava impiedosamente as ruelas estreitas da favela, onde Maria Clara e o pequeno Joãozinho permaneciam sentados na calçada poeirenta e suja. As poucas trouxas de roupas espalhadas pelo chão representavam a totalidade dos seus bens terrenos, agora expostos aos olhares curiosos e murmurantes dos vizinhos apressados. A mulher abraçava o filho com uma força protetora inabalável,
tentando em vão proteger o menino cadeirante do calor sufocante e da humilhação pública avassaladora. O desespero ameaçava esmagar o seu peito cansado, mas a sua fé inquebrantável em Deus mantinha a chama da esperança tenuemente acesa no seu coração. A fome começava a atormentar o estômago frágil de Joãozinho, que não comia nada desde a noite anterior. Quando partilharam o último pedaço de pão, o menino olhava para a mãe com grandes olhos amendoados e brilhantes, expressando uma dor silenciosa que dilacerava a alma maternal já tão sofrida. Maria Clara procurou freneticamente nos bolsos vazios da saia desbotada, sabendo perfeitamente que não restava uma única moeda para comprar qualquer alimento que pudesse aliviar aquele sofrimento. As lágrimas teimavam em brotar nos seus olhos exaustos, refletindo a crueldade de um mundo que abandonava as suas crianças mais inocentes e vulneráveis. Enquanto a mãe e o filho enfrentavam a brutalidade do abandono nas ruas da Rocinha, Roberto desfrutava de um almoço farto num quiosque da praia. Ele brindava com Valéria, rindo alto das piadas fúteis da amante, completamente alheio ao tormento agonizante que a sua própria família estava a atravessar. O dinheiro que deveria comprar os remédios vitais para as pernas atrofiadas de Joãozinho pagava agora por camarões frescos e cerveja gelada num ambiente de pura luxúria. A insensibilidade daquele homem egoísta era o retrato cruel da degradação moral que corrói os laços familiares mais sagrados na nossa sociedade moderna. No asfalto quente da comunidade, o som estridente do funk misturava-se com o latido constante dos cães vadios e os gritos das crianças que brincavam. Maria Clara encostou a cabeça na parede de tijolos crus de uma mercearia, fechando os olhos numa tentativa desesperada de encontrar alguma paz interior. Ela murmurou orações antigas, herdadas da sua avó, pedindo aos céus que enviassem um anjo protetor para resgatar o seu menino amado daquela miséria sufocante. A fé era o único alimento que sustentava o seu espírito inquebrável, mesmo quando a realidade ao redor parecia um pesadelo sombrio e completamente interminável. De repente, o burburinho habitual da favela foi abruptamente interrompido pelo rugido poderoso de motores sofisticados que ecoou pelas vielas tortuosas e cheias de buracos. Uma frota de carros luxuosos, negros e reluzentes avançava lentamente pela rua principal, contrastando violentamente com a pobreza extrema e a sujeira espalhada pelas calçadas. Os moradores pararam as suas atividades diárias, observando com espanto e desconfiança a chegada daquela comitiva imponente que parecia pertencer a outro universo completamente distante. Maria Clara abriu os olhos cansados, sentindo uma estranha intuição pulsar no seu peito enquanto os veículos imponentes paravam exatamente diante de si. As portas dos veículos abriram-se simultaneamente, revelando homens engravatados com posturas formais e expressões sérias que contrastavam com o ambiente caótico da favela carioca. Do carro principal desceu um senhor de cabelos grisalhos e terno impecável, cuja elegância refinada denunciava claramente a sua origem na elite abastada paulistana. Ele segurava uma pasta de couro legítimo nas mãos e olhava ao redor com uma mistura de choque e piedade diante da miséria humana escancarada. O advogado ajustou os óculos no rosto enrugado, aproximando-se com passos firmes do local onde Maria Clara e o pequeno Joãozinho estavam sentados. O homem de terno parou diante da costureira, olhando atentamente para as feições cansadas da mulher que parecia carregar todo o peso do mundo. Ele retirou um lenço branco de seda do bolso, enxugando o suor da testa, antes de perguntar com uma voz grave e profundamente respeitosa. O advogado pronunciou o nome completo de Maria Clara com clareza impressionante, buscando a confirmação de que finalmente encontrara a herdeira perdida naquele oceano de pobreza. A mulher assentiu com a cabeça, confusa e assustada, apertando a mão frágil de Joãozinho enquanto aguardava a explicação para aquela visita totalmente inesperada. Com um suspiro prolongado, o advogado apresentou-se formalmente como o representante legal exclusivo do império bilionário da saudosa Dona Catarina, a rainha do café, o nome da velha tia distante,
que Maria Clara mal conhecera na sua infância humilde. Ressoou pela rua empoeirada como um trovão num céu limpo. Ele explicou que a matriarca poderosa falecera recentemente numa mansão solitária em São Paulo, vítima de uma doença prolongada que lhe consumira as últimas forças. A revelação trouxe uma pontada de tristeza ao coração compassivo da costureira, que murmurou uma breve prece pelo descanso eterno da alma daquela senhora. O advogado continuou o seu relato surpreendente, explicando que Dona Catarina passara os últimos anos da sua vida arrependida do isolamento familiar que cultivara. Ela contratara os melhores detetives particulares do país para rastrear o paradeiro da sobrinha esquecida, desejando desesperadamente corrigir os erros do passado antes da morte. Os investigadores percorreram os cantos mais obscuros do Brasil, desvendando o rastro de sofrimento e pobreza extrema que marcou a trajetória trágica de Maria Clara. A matriarca descobrira a existência do pequeno Joãozinho e a doença cruel que prendia a criança inocente àquela velha cadeira de rodas enferrujada. Abrindo a pasta de couro com mãos trêmulas, o homem tirou um documento oficial selado com cera vermelha, representando o último testamento da bilionária. E ele leu em voz alta e clara, para que toda a vizinhança chocada pudesse ouvir as palavras impressionantes que mudariam para sempre o destino daquela família. Dona Catarina deixara toda a sua vasta fortuna, incluindo fazendas produtivas, mansões suntuosas e contas bancárias repletas de milhões, exclusivamente para a sua sobrinha humilde. Maria Clara seria a única herdeira universal de um império colossal. Uma riqueza tão imensurável que a mente da costureira sequer conseguia compreender. O silêncio absoluto tomou conta da rua lotada, enquanto os vizinhos incrédulos tentavam processar a magnitude daquela notícia absurda que parecia saída de um sonho. Maria Clara sentiu as pernas falharem, caindo de joelhos no chão poeirento, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo e marcado por anos de extremo sofrimento. Ela não pensou nos palácios dourados, nem nas joias reluzentes que agora lhe pertenciam, mas apenas no sorriso inocente do seu filho amado e doente. O primeiro pensamento racional que cruzou a mente atordoada daquela mãe zelosa foi a certeza de que as pernas de Joãozinho finalmente seriam curadas. Com a voz embargada pela emoção incontrolável, Maria Clara agarrou a manga do paletó impecável do advogado, questionando freneticamente se aquele dinheiro compraria a saúde. Ela perguntou se os milhões herdados seriam suficientes para pagar os melhores médicos do mundo e financiar as cirurgias dolorosas que libertariam o menino. O senhor assentiu com um sorriso gentil e reconfortante, assegurando à mãe desesperada que absolutamente tudo o que a medicina moderna pudesse oferecer estaria garantido. A esperança divina renasceu no peito da costureira como uma fênix majestosa, iluminando as sombras espessas que durante anos obscureceram a sua triste vida. Joãozinho olhou para a comoção ao seu redor, ainda incapaz de compreender totalmente a complexidade das palavras complicadas que o advogado de terno dissera. No entanto, o menino viu a luz radiante e calorosa que brilhava intensamente nos olhos úmidos da sua mãe, uma visão rara e incrivelmente preciosa. Ele tocou o rosto banhado em lágrimas de Maria Clara com as suas mãos pequeninas e frágeis, esboçando um sorriso puro que iluminou o ambiente. A promessa silenciosa de um futuro próspero e cheio de possibilidades estava selada naquele momento mágico de pura conexão entre duas almas outrora quebradas. A notícia espalhou-se rapidamente pelos becos apertados da favela como um incêndio incontrolável, atraindo multidões de curiosos ávidos por testemunharem o milagre divino pessoalmente. O mesmo proprietário cruel que os expulsara impiedosamente naquela manhã agora observava a cena com os olhos arregalados, paralisado por um terror profundo e silencioso. As pessoas que antes viravam o rosto com indiferença ou desprezo para o sofrimento alheio, agora sussurravam comentários invejosos e bajulações descaradas para a nova milionária. A hipocrisia da sociedade revelava-se na sua forma mais abjeta e mesquinha. Mas Maria Clara manteve a dignidade serena e completamente intacta. Os seguranças vestidos de preto
abriram a porta de uma limusine reluzente. Aguardando pacientemente que a senhora bilionária e o seu filho embarcassem no veículo, Maria Clara não olhou para trás com ressentimento, nem se despediu dos moradores que nunca estenderam as mãos para ajudar nos momentos de imensa escuridão. Ela ergueu Joãozinho nos braços com uma força sobre-humana repentina, depositando o menino delicadamente nos assentos de couro macio e perfumado daquele carro suntuoso. A velha cadeira de rodas enferrujada, símbolo vivo de tanta dor passada, foi abandonada na calçada como um triste monumento de uma vida deixada para trás. No interior climatizado da limusine espaçosa, Maria Clara observou a miséria sufocante da Rocinha desaparecer lentamente através das grossas janelas de vidro fumê blindado. Ela apertou as mãos pálidas do seu filho com força, prometendo silenciosamente que ele nunca mais sentiria a dor angustiante da fome ou do frio. A transição abrupta da pobreza extrema para a opulência absoluta parecia uma ilusão, mas o conforto real daquele banco macio provava o grande milagre divino. A misericórdia do Senhor manifestava-se da maneira mais grandiosa possível, recompensando as lágrimas derramadas e o coração puro daquela devota e incansável mãe brasileira, enquanto a limusine deslizava suavemente pelas avenidas largas e pavimentadas da Zona Sul carioca. Roberto continuava mergulhado na sua vida ilusória e cheia de vícios. Ele apostava as últimas notas furtadas de Maria Clara numa mesa de bilhar de um bar imundo, completamente alheio ao terremoto celestial que acontecera. O homem acreditava piamente que a sua liberdade estava finalmente garantida, livre das amarras incômodas de uma esposa deprimida e de um menino gravemente deficiente. A roda cósmica da justiça divina começava a girar silenciosamente, preparando o terreno árido para colher os frutos podres daquelas sementes perversas e malditas. A comitiva imponente estacionou majestosamente diante do hotel mais prestigiado e caro de Copacabana, onde os funcionários engravatados se curvaram perante a nova hóspede ilustre. Maria Clara sentiu-se intimidada pela grandiosidade do saguão, cravejado de lustres de cristal reluzente, contrastando violentamente com as roupas esfarrapadas e sujas que ainda usava. O advogado guiou-a gentilmente até a suíte presidencial suntuosa, um espaço gigantesco de luxo extremo que oferecia uma vista deslumbrante e desimpedida do oceano imenso. O som suave das ondas quebrando na praia maravilhosa parecia lavar todas as mágoas profundas que repousavam no fundo escuro da sua alma cansada. A água quente e perfumada da banheira de mármore importado derreteu a sujeira incrustada e grande parte do cansaço crônico do corpo sofrido de Joãozinho. Maria Clara banhou o filho com um cuidado extremo e terno, usando sabonetes aromáticos que cheiravam a flores exóticas e a uma promessa de renovação. Ao olhar-se no espelho gigantesco do banheiro maravilhoso, ela viu uma mulher envelhecida pelo sofrimento extremo, mas com um brilho invencível, pulsando nos olhos castanhos. A transformação física estava apenas a começar, impulsionada pelo amor maternal, incondicional, e pela firme determinação de reescrever a trágica história da sua família. A primeira noite na suíte presidencial foi marcada por um jantar suntuoso, servido nos lençóis de seda macia, algo impensável até horas antes daquele dia. Joãozinho devorou os pratos requintados com um apetite voraz e alegre, preenchendo o vazio doloroso do seu pequeno estômago com comida nutritiva e incrivelmente deliciosa. Maria Clara observava cada mordida com lágrimas gratas nos olhos amorosos, sentindo o peito transbordar de um alívio inexplicável após tantos anos de medo constante. A justiça divina tarda, mas não falha, e a roda do destino finalmente colocara os justos no topo do mundo cruel e implacável. Com o menino finalmente a dormir, um sono tranquilo e reparador, nas almofadas aveludadas, Maria Clara caminhou lentamente até a varanda espaçosa da suíte luxuosa. Ela olhou para o horizonte iluminado da cidade maravilhosa e depois ergueu os olhos marejados para o Cristo Redentor, brilhando intensamente no topo da montanha. Uma oração silenciosa e poderosa, de imensa gratidão, fluiu dos seus lábios trêmulos, jurando solenemente usar aquela vasta riqueza
com a máxima sabedoria e extrema compaixão. O amanhã traria o início de uma batalha médica intensa e dolorosa. Mas agora, eles tinham as armas necessárias para a iminente vitória. O helicóptero particular desceu suavemente sobre os gramados perfeitamente aparados da imensa fazenda Ouro Verde, localizada no coração verdejante e produtivo de São Paulo. Maria Clara observou as vastas plantações de café que se estendiam até onde a vista alcançava, formando um mar esmeralda sob o sol brilhante. O imponente casarão colonial erguia-se majestosamente com as suas varandas brancas e janelas imensas, representando um legado histórico de poder e riqueza incalculável. Ela apertou a mão de Joãozinho com força, sentindo o coração palpitar diante daquela nova e deslumbrante realidade que lhes fora magicamente presenteada. Os pesados portões de carvalho maciço abriram-se para revelar um interior deslumbrante, decorado com lustres de cristal reluzente e móveis antigos de madeira nobre. As cortinas de veludo vermelho pendiam do teto altíssimo, contrastando com as lembranças amargas do barraco úmido e escuro na favela carioca distante. Uma fileira de funcionários fardados aguardava respeitosamente no saguão espaçoso, curvando-se perante a nova e humilde proprietária daquele império colossal construído pela matriarca. Maria Clara sorriu timidamente para cada empregado, recusando reverências exageradas e provando que a imensa fortuna não corromperia a sua alma gentil. O quarto preparado para Joãozinho parecia um castelo encantado, repleto de brinquedos sofisticados, estantes cheias de livros coloridos e uma cama incrivelmente espaçosa. As pesadas rodas da sua cadeira enferrujada foram finalmente substituídas por um modelo de última geração, deslizando suavemente sobre os tapetes persas milionários. O menino olhava maravilhado para o teto pintado com nuvens celestiais, sentindo-se um verdadeiro príncipe num reino livre de fome, frio e violência doméstica. A sua inocência pura iluminava o ambiente luxuoso, trazendo uma alegria contagiante para aquelas paredes ancestrais que há muito desconheciam sorrisos genuínos. Apesar de possuir contas bancárias astronômicas e propriedades imensas, Maria Clara manteve a essência simples e bondosa que sempre guiou os seus passos. Ela exigia comer na grande cozinha da mansão junto com os cozinheiros e faxineiros, ouvindo as suas histórias de vida com sincera empatia. O luxo desmedido não ofuscou os seus valores cristãos. Pelo contrário, ampliou a sua imensa capacidade de amar e cuidar dos mais necessitados ao redor. A nova dona da fazenda Ouro Verde transformou rapidamente aquele ambiente formal num verdadeiro lar acolhedor, regido pela profunda compaixão e humildade. A verdadeira batalha de Maria Clara começou com a chegada de uma comitiva médica internacional diretamente na pista de pouso particular da fazenda. Os cirurgiões ortopedistas mais renomados do Brasil e dos Estados Unidos foram contratados a peso de ouro para avaliarem o caso complexo. Eles trouxeram equipamentos hospitalares de última geração, transformando uma ala inteira da mansão numa clínica particular equipada para realizar exames minuciosos e precisos. A esperança pulsava forte no peito da mãe guerreira, enquanto os especialistas analisavam atentamente as radiografias detalhadas da coluna torta do seu menino. O diagnóstico médico foi dolorosamente realista, porém repleto de uma esperança renovadora que a família nunca ousara sonhar nos seus tempos de miséria. Os nervos comprimidos da medula espinhal poderiam ser gradualmente estimulados através de cirurgias complexas e sessões diárias de fisioterapia extremamente rigorosa e dolorosa. O médico principal olhou nos olhos castanhos de Maria Clara e garantiu que o caminho seria árduo, repleto de lágrimas e sofrimento físico contínuo. No entanto, ele afirmou com convicção absoluta que Joãozinho possuía uma chance real de abandonar a cadeira de rodas e caminhar livremente. O início do tratamento intensivo marcou os dias tranquilos da fazenda, com os gritos agudos de dor que ecoavam pelos corredores luxuosos. As máquinas de alongamento forçavam os músculos atrofiados de Joãozinho a despertarem de um sono profundo que durara praticamente toda a sua vida. O suor escorria pelo rosto pálido da criança, enquanto os fisioterapeutas implacáveis
executavam movimentos repetitivos, exigindo uma força que o pequeno corpo mal suportava. Cada sessão era uma tortura necessária, um preço alto pago, com lágrimas amargas, para conquistar o tão almejado milagre da cura divina. Sentada no canto do quarto, transformado em clínica, Maria Clara sofria silenciosamente a cada gemido angustiado que escapava dos lábios do seu filho. Ela apertava o terço de madeira nas mãos trêmulas, mordendo os próprios lábios até sangrar para não interromper brutalmente o trabalho dos profissionais. O instinto maternal gritava desesperadamente para proteger a sua cria daquele sofrimento excruciante. Mas a razão implorava por paciência e firmeza inabalável no processo. Ela enxugava as lágrimas furtivas, sabendo que aquela dor passageira era a única ponte segura para um futuro independente e brilhante. Surpreendendo toda a equipe médica, Joãozinho demonstrou uma bravura monumental que contrastava fortemente com a sua estrutura óssea frágil e a sua pouca idade. O menino cerrava os pequenos punhos e prendia a respiração durante os exercícios mais cruéis, recusando-se a desistir da sua dolorosa batalha diária. Ele olhava frequentemente para a mãe no canto da sala, buscando naquele rosto amado a força vital necessária para suportar mais um alongamento excruciante. A promessa de poder correr livremente pelos pastos verdes da fazenda alimentava a determinação férrea daquela pequena alma incrivelmente valente. Enquanto a esperança florescia dolorosamente no interior de São Paulo, o cenário no Rio de Janeiro tornava-se cada vez mais sombrio e sufocante. Roberto via suas economias roubadas evaporarem rapidamente nas vitrines, caras de grifes famosas, no prestigiado e exigente bairro de luxo do Leblon. Valéria exigia sapatos importados, joias cintilantes e jantares regados a champanhe, recusando categoricamente qualquer forma de economia ou moderação no seu estilo extravagante. A ganância insaciável da amante transformara-se num buraco negro assustador, sugando impiedosamente cada gota de dignidade e cada centavo do homem iludido, desesperado para manter a falsa fachada de sucesso e riqueza. Roberto começou a envolver-se perigosamente com agiotas perigosos e esquemas obscuros e ilegais. Ele mentia descaradamente para os chefes na concessionária de veículos seminovos, falsificando documentos e desviando pequenas quantias para cobrir as enormes dívidas crescentes. O suor frio escorria pela sua testa durante as noites insones, temendo que os criminosos violentos batessem à sua porta para cobrarem o dinheiro emprestado. O castelo de cartas que ele construíra sobre a dor da sua família legítima estava prestes a desmoronar de forma catastrófica. A superficialidade de Valéria impedia-a de perceber o abismo financeiro e emocional no qual o seu parceiro arrogante estava a mergulhar rapidamente. Ela continuava a desfilar pelas festas noturnas de Copacabana com vestidos cintilantes, provocando a inveja alheia, enquanto ignorava solenemente as olheiras fundas dele. Quando Roberto tentou argumentar sobre a necessidade urgente de cortar gastos supérfluos, ela riu com escárnio, chamando-o de fracassado e inútil perante todos. A humilhação pública cortou o ego do homem como uma navalha afiada, revelando a verdadeira face monstruosa da paixão ilusória que ele escolhera. De volta à paz reconfortante da propriedade Ouro Verde, as semanas transformaram-se em meses de dedicação absoluta e rotina médica estritamente cronometrada. Os músculos finos das pernas de Joãozinho começaram a ganhar uma leve firmeza, respondendo lentamente aos estímulos nervosos dolorosos e constantes dos tratamentos. A dieta rica em nutrientes fortalecia os ossos frágeis, enquanto a brisa fresca do campo purificava os pulmões antes castigados pela poluição da favela. A natureza exuberante da fazenda agia como um bálsamo milagroso, acelerando a recuperação daquela criança abençoada com uma segunda chance esplêndida. Durante as noites frias do interior paulista, Maria Clara assumia o papel de enfermeira amorosa, aliviando as tensões do corpo exausto do filho. Ela massageava as pernas doloridas de Joãozinho com óleos essenciais caros, murmurando canções de ninar suaves que traziam paz ao coração do menino. A conexão entre os dois
tornou-se ainda mais profunda e inquebrável, forjada no fogo intenso do sofrimento compartilhado e na esperança constante do amanhã. O amor daquela mãe dedicada era o verdadeiro remédio mágico que operava milagres silenciosos, muito além da compreensão da ciência médica. Além das responsabilidades maternas, a nova milionária precisou assumir as pesadas rédeas administrativas do seu vasto e intimidador império de café em expansão. Ela estudava planilhas financeiras até de madrugada, esforçando-se para compreender as complexidades do mercado internacional e manter os milhares de empregos gerados. Maria Clara implementou reformas trabalhistas generosas nas suas lavouras, garantindo escolas de qualidade e assistência médica gratuita para todas as famílias dos colonos. A sabedoria adquirida na pobreza ensinara-lhe perfeitamente que a riqueza genuína só tem valor quando é usada para semear a justiça social. A derrocada final de Roberto no Rio de Janeiro aconteceu numa manhã chuvosa que o lembrava assustadoramente do dia em que abandonou a esposa. O dono da concessionária descobriu os desvios financeiros milionários e chamou a polícia imediatamente, expulsando o homem humilhado diante de todos os colegas, sem emprego, com o nome sujo e devendo milhares de reais a criminosos perigosos. O mundo de Roberto ruiu com um estrondo ensurdecedor. Ele correu para o apartamento alugado no Leblon, em pânico absoluto, buscando consolo nos braços da amante, que julgara ser o seu troféu. Ao abrir a porta do apartamento com as mãos trêmulas, o cenário que encontrou foi o golpe de misericórdia no seu orgulho, despedaçado. Valéria estava a empacotar as suas roupas de grife em malas elegantes, preparando-se abertamente para fugir com um empresário rico do ramo imobiliário. Ela olhou para Roberto com um desdém congelante, afirmando friamente que a diversão acabara e que não estava disposta a afundar com o navio. O homem chorou pateticamente no chão de mármore frio, percebendo com horror amargo que havia trocado o diamante puro por lixo brilhante. Na sala de fisioterapia da mansão, um silêncio tenso e carregado de expectativa tomou conta de todos os médicos e funcionários presentes. Apoiado firmemente nas barras paralelas de aço brilhante, Joãozinho respirou fundo, concentrando toda a sua força de vontade nas pernas trêmulas e fracas. Com um esforço monumental que fez as suas veias saltarem, o menino ergueu o próprio peso, desprendendo-se da cadeira de rodas de forma independente. Ele permaneceu de pé por longos 30 segundos, sustentando o corpo frágil enquanto um sorriso triunfal iluminava intensamente o seu rosto suado. Um grito de alegria estrondoso rasgou o peito de Maria Clara, que caiu de joelhos no tapete persa para agradecer apaixonadamente a Deus. Os médicos renomados aplaudiram emocionados, sabendo que acabavam de testemunhar uma vitória extraordinária do espírito humano sobre as limitações cruéis da biologia falha. O menino caiu exausto nos braços protetores da mãe, chorando lágrimas de pura felicidade que lavaram todos os anos de dor e paralisia constante. Aquele breve instante mágico validou cada gota de suor e cada noite mal dormida, coroando a fé inabalável daquela mulher extraordinária. Enquanto os brindes de suco de uva celebravam a pequena e grandiosa vitória na iluminada e luxuosa propriedade paulista, a escuridão engolia o rio. Roberto caminhava sem rumo pelas ruas chuvosas e perigosas, carregando apenas uma mochila velha com os poucos pertences que Valéria o deixara levar. O som estrondoso dos trovões parecia rir do seu fracasso colossal, empurrando-o brutalmente em direção à sarjeta lamacenta que ele mesmo escolhera trilhar. A balança da justiça divina finalmente equilibrara os seus pratos pesados, selando inegavelmente o destino da luz radiante e das trevas profundas. O contraste entre as duas realidades era um lembrete vívido e aterrorizante de que as escolhas moldam o nosso destino de forma implacável. Maria Clara construía um império de amor e caridade sobre fundações sólidas de sofrimento passado, transformando as feridas abertas em fontes de luz. A paz de espírito acompanhava os seus dias agitados, garantindo que o sono fosse leve e reconfortante nas luxuosas noites calmas e tranquilas. A verdadeira riqueza não estava guardada nos cofres blindados do banco.
mas residia serenamente no coração purificado pelas chamas ardentes da dor superada. Por outro lado, o homem que acreditara que o dinheiro e a luxúria comprariam a felicidade verdadeira, agora experimentava o gosto insuportável do fel. O ex-marido cruel começava a sentir na própria pele a mesma miséria avassaladora e a solidão cortante que outrora impusera à sua família. As sombras do passado assombravam os seus passos vacilantes, empurrando-o cruelmente para o abismo escuro da pobreza extrema e da humilhação pública constante. Os ventos do destino sopravam implacavelmente, preparando o cenário doloroso para um futuro encontro que testaria definitivamente os limites absolutos da compaixão. A chuva gélida daquela noite sombria no Rio de Janeiro parecia castigar Roberto com uma fúria quase celestial, lavando qualquer resquício da sua antiga e frágil arrogância. Ele caminhava sem rumo pelas calçadas alagadas da Zona Sul, carregando uma mochila desgastada que continha as migalhas miseráveis da sua existência despedaçada. As luzes cintilantes dos bares e restaurantes de luxo, que antes o acolhiam como um cliente importante, agora pareciam zombar abertamente da sua desgraça iminente. O frio penetrava pelos buracos da sua jaqueta fina, mas o tremor do seu corpo devia-se ao terror paralisante do abismo invisível. O som de pneus derrapando no asfalto molhado fez o coração do ex-vendedor de carros disparar descontroladamente num ataque de pânico agudo e sufocante. 2 homens corpulentos desceram rapidamente de um veículo escuro, bloqueando a passagem estreita na rua deserta com expressões carregadas de uma violência contida e perigosa. Eram os capangas do agiota implacável, a quem Roberto devia uma fortuna impossível de pagar, fruto da sua tentativa desesperada de manter Valéria ao seu lado. Antes que pudesse articular uma desculpa esfarrapada, um soco brutal atingiu o seu estômago, roubando-lhe todo o ar dos pulmões fracos. Os golpes sucederam-se com uma rapidez aterradora, quebrando costelas e rasgando a pele do rosto de Roberto num beco escuro e úmido de Copacabana. Ele caiu no chão imundo, sentindo o gosto metálico e quente do próprio sangue misturar-se com a lama podre da sarjeta que o acolhia cruelmente. Os cobradores vasculharam os seus bolsos vazios com brutalidade, levando o seu telemóvel arranhado e a última nota amassada que restava na sua carteira de couro falso, deixaram-no ali, jogado como um saco de lixo imprestável, com a promessa sinistra de que a próxima visita seria definitivamente letal. Horas mais tarde, o homem derrotado arrastou-se penosamente para fora do beco escuro, cada movimento do seu corpo quebrado, arrancando gemidos roucos de pura agonia. O sol da manhã carioca nascia radiante e implacável no horizonte dourado, contrastando violentamente com as trevas espessas que engoliam a alma de Roberto. Ele tentou pedir ajuda aos transeuntes apressados que caminhavam para os seus empregos, mas as pessoas desviavam os olhares com nojo e uma indiferença glacial assustadora. A sociedade luxuosa que ele tanto idolatrava e tentava impressionar, agora o tratava como um leproso indesejado e totalmente invisível nas ruas impecáveis. A fome começou a rasgar o estômago vazio de Roberto com garras invisíveis e impiedosas. Uma dor lancinante que ele nunca havia experimentado antes. Ele parou diante da vitrine de uma padaria requintada, observando os pães doces recém-assados e os bolos recheados com uma cobiça animalesca e desesperada. O cheiro de café fresco flutuava pelo ar matinal, trazendo memórias dolorosas das manhãs em que ele desperdiçava comida de propósito apenas para contrariar Maria Clara. O dono do estabelecimento saiu com uma vassoura, expulsando-o violentamente da calçada, como se ele fosse um cão sarnento e perigoso. Humilhado e expulso do bairro nobre, onde tentara construir o seu império de mentiras, Roberto caminhou quilômetros em direção às áreas mais esquecidas da cidade. Os seus sapatos outrora brilhantes estavam agora rasgados e cobertos de uma lama fedorenta, ferindo os seus pés a cada passo vacilante e extremamente doloroso. O destino irônico e implacável guiava os seus passos trôpegos diretamente para as vielas poeirentas da favela, onde ele abandonara a sua própria família inocente. As memórias dos prantos desesperados do seu filho cadeirante ecoavam na sua mente perturbada,
agindo como marteladas constantes de pura culpa. Ao reconhecer as vielas familiares e esburacadas da comunidade pobre, o homem sentiu um nó asfixiante apertar implacavelmente a sua garganta ressecada pela sede. Ele parou diante do antigo barraco onde vivera, agora ocupado por outra família humilde, observando a janela enferrujada por onde a sua esposa costumava espiar. O senhorio, ganancioso, que antes ele bajulava e que havia expulsado Maria Clara impiedosamente, passou pela rua e lançou-lhe um olhar carregado de profundo escárnio. A humilhação cósmica estava completa. O homem arrogante, que se achava superior a todos, era agora a escória mais baixa daquele lugar esquecido, sem ter para onde ir ou a quem recorrer. Roberto buscou abrigo sob um viaduto barulhento, cercado por dezenas de outros moradores de rua miseráveis. O cheiro de urina velha e lixo acumulado embrulhava o seu estômago fragilizado, mas a exaustão física e mental era imensamente maior do que o nojo. Ele encolheu-se sobre um pedaço de papelão rasgado, tentando proteger-se do vento cortante que soprava do mar gelado durante a madrugada sombria e terrivelmente longa. A dura realidade das ruas ensava-lhe a lição mais cruel da sua vida, quebrando o seu espírito orgulhoso em 1000 pedaços irreparáveis. Durante a noite aterrorizante, os seus velhos tênis rasgados e a sua jaqueta fina foram furtados, enquanto ele dormia, um sono profundo e agitado. Roberto acordou tremendo, incontrolavelmente, abraçando os próprios joelhos ensanguentados, num esforço desesperado e completamente inútil para reter algum calor no seu corpo esquelético e doente. A tosse seca e dolorosa começou a rasgar a sua garganta, um sintoma claro de que a imunidade do seu organismo estava a ceder rapidamente à miséria. Ele lembrou-se das noites em que Joãozinho tossia desamparado na cama, percebendo a magnitude absurda da crueldade e da sua insensibilidade paterna. Os dias transformaram-se num borrão torturante de fome constante, humilhações diárias intoleráveis e uma dor física que penetrava profundamente nos seus ossos enfraquecidos pela desnutrição. Roberto aprendeu a revirar as lixeiras dos restaurantes populares durante a madrugada, disputando restos de comida estragada com cães vadios e enormes ratos famintos. O sabor azedo de um pedaço de carne podre mastigado no escuro era o castigo palpável por todas as vezes em que negou pão ao próprio filho. A justiça divina operava de forma silenciosa e precisa, obrigando-o a engolir a mesma amargura que servira à sua família devotada. A sanidade de Roberto começou a ruir lentamente sob o peso esmagador do isolamento absoluto e da crueldade constante das ruas violentas do Rio. Ele passava horas murmurando sozinho pelos cantos obscuros, conversando com fantasmas do passado e revivendo incessantemente as traições vergonhosas e as humilhações sofridas por Valéria. A imagem da amante fugindo com outro homem rico queimava na sua mente doente, provando que a luxúria que ele perseguira fervorosamente não passava de uma terrível ilusão. O vazio no seu peito era tão gigantesco que nem mesmo as lágrimas abundantes conseguiam aliviar a pressão sufocante no coração. Numa tarde chuvosa e incrivelmente fria, o mendigo tentou procurar emprego como carregador de mercadorias no porto agitado e barulhento do centro da cidade. As suas roupas esfarrapadas e fétidas, somadas à barba suja e ao olhar enlouquecido, assustavam os capatazes que precisavam desesperadamente de mão de obra barata. Um dos supervisores riu rudemente na sua cara suja, atirando-lhe uma moeda de baixo valor no chão lamacento e mandando-o comprar pinga para esquecer os problemas. O orgulho de Roberto, que antes era uma montanha imponente e inabalável, agora estava reduzido a poeira pisoteada na lama espessa. O homem curvou-se lentamente e recolheu a moeda prateada do chão sujo, sentindo as lágrimas quentes e salgadas lavarem as feridas abertas do seu rosto. Ele caminhou, arrastando os pés descalços até uma farmácia movimentada, olhando fixamente para as prateleiras iluminadas, repletas de medicamentos caros e inatingíveis para a sua miséria. A lembrança de Maria Clara implorando por moedas para comprar os analgésicos essenciais de Joãozinho atingiu-o com a força brutal de um raio poderoso e destruidor.
O remorso tardio corroía a sua alma pecadora como um ácido altamente corrosivo e impossível de ser detido ou neutralizado completamente. Uma febre abrasadora tomou conta do corpo de Roberto, deixando-o prostrado e incapaz de se levantar do seu colchão de jornais úmidos na calçada movimentada. As pessoas passavam apressadas, pulando sobre o seu corpo trêmulo, como se ele fosse apenas um obstáculo irritante e repugnante no caminho para os seus lares. O abandono social era absoluto. Um espelho perfeito e assustador do distanciamento emocional que ele impusera à sua própria esposa dedicada e ao seu anjo inocente. A solidão extrema era a prisão perpétua da sua alma amargurada. Uma condenação justa para quem viveu cultivando exclusivamente o mais puro egoísmo. Nos seus delírios causados pela temperatura elevada e pela infecção não tratada, o homem vislumbrava anjos com os rostos serenos da esposa e do filho perdidos. Eles estendiam mãos carinhosas e cheias de luz na sua direção. Mas sempre que ele tentava tocá-los, as figuras celestiais desapareciam em nuvens escuras. O inferno pessoal de Roberto não precisava de chamas eternas ou de demônios alados com tridentes, pois a culpa esmagadora era o fogo inextinguível que o consumia. O sofrimento mental superava infinitamente a dor da fome crônica e o frio cortante que castigavam o seu corpo debilitado. Num momento de lucidez dolorosa, Roberto arrastou-se até uma poça de água acumulada pela chuva forte perto do meio-fio sujo e cheio de detritos urbanos. Ele olhou intensamente para o reflexo trêmulo na água escura, incapaz de reconhecer o vagabundo de olhos fundos, cabelos emaranhados e dentes apodrecidos pela miséria profunda. Onde estava o conquistador vaidoso de jaqueta de couro cara que desfilava a arrogância pelas ruas do Leblon com uma mulher belíssima pendurada no braço forte? A resposta era uma verdade amarga: aquele homem nunca existiu realmente, sendo apenas uma casca vazia, movida a mentiras cruéis. A tempestade de provações parecia não ter fim. E num final de tarde sombrio, um grupo de jovens marginais abordou Roberto na praça principal. Eles procuravam diversão barata e violenta, e o mendigo fraco tornou-se o alvo perfeito para suas agressões covardes e piadas extremamente cruéis e desumanas. Chutes e pauladas choveram sobre as suas costas já doloridas, enquanto risadas ecoavam pelas árvores antigas, abafando os gemidos abafados e desesperados da pobre e miserável vítima. A agressão física gratuita era mais uma demonstração brutal de que o universo cobrava os seus débitos com juros altíssimos e inegociáveis. Quando os marginais finalmente se cansaram e foram embora deixando-o sangrar copiosamente, uma velha senhora de rua aproximou-se devagar com um pano úmido nas mãos. Ela limpou o rosto machucado de Roberto com uma ternura inesperada, partilhando um pedaço duro de pão velho que guardara cuidadosamente nos seus bolsos imundos. A compaixão daquela estranha miserável destruiu as últimas barreiras de cinismo no coração do homem derrotado, fazendo-o chorar como uma criança assustada num pesadelo interminável. A lição de humanidade, vinda do fundo do poço da sociedade, era um tapa monumental na sua antiga e cega arrogância infundada. Os meses de indigência transformaram Roberto num fantasma, errante pelas ruas cruéis do Rio de Janeiro. Uma sombra silenciosa que mal interagia com o mundo agitado. Ele já não sentia raiva de Valéria ou do chefe que o demitira sem piedade, concentrando todo o ódio e o desprezo no seu próprio caráter. A aceitação do seu castigo divino trouxe uma estranha resignação mórbida ao seu espírito cansado e profundamente machucado pela roda implacável do destino severo e punitivo. Ele sabia intimamente que merecia cada desgraça, cada gota de chuva gelada e cada estômago vazio nas madrugadas incrivelmente longas, numa noite de temporal intenso, enquanto tentava proteger-se num terminal de autocarros lotado de pessoas desesperadas. Roberto escutou uma conversa casual de dois trabalhadores exaustos. Eles liam uma revista abandonada no banco e comentavam com espanto sobre a incrível ascensão de uma mulher muito pobre chamada Maria Clara à alta sociedade paulistana.
O sangue do ex-marido congelou nas suas veias fracas, e ele arrastou-se furtivamente para perto do lixo onde a revista molhada havia sido atirada com grande desprezo. O coração do mendigo bateu tão forte contra as costelas machucadas que ele temeu ter um colapso fulminante. Com as mãos trêmulas e cobertas de sujeira espessa, ele abriu as páginas grudadas da revista, deparando-se com a fotografia de uma mulher deslumbrante e elegante. Era, inegavelmente, a sua Maria Clara, mas transformada numa verdadeira rainha poderosa, usando roupas discretas de altíssima costura e exibindo um sorriso sereno e incrivelmente brilhante. Ao lado dela estava um menino alto e forte, de pé e apoiado por muletas modernas, os olhos cheios de vida e de uma esperança grandiosa. A reportagem elogiava as doações milionárias da empresária filantropa, destacando o seu império colossal e a sua bondade inabalável. O choque daquela revelação assustadora atirou Roberto para um poço profundo de choque catatônico, fazendo-o perder o fôlego num ataque de choro convulsivo e desesperado. O homem que ele descartara como um estorvo inútil era agora um herdeiro bilionário, curado e cercado de amor puro e dos melhores cuidados médicos do planeta. A sua esposa rejeitada, outrora motivo das suas piadas maldosas, tornara-se uma figura de adoração pública e de poder inimaginável no cenário nacional da elite milionária. A ironia macabra da vida castigara o traidor com a dor indescritível de ver a felicidade radiante daqueles que ele próprio tentara destruir. O sol radiante da manhã iluminava majestosamente a fachada imponente da fazenda Ouro Verde. Refletindo a paz celestial que finalmente reinava naquele lugar, os pássaros cantavam harmoniosamente nos galhos das árvores centenárias, compondo uma sinfonia natural que substituía os antigos ruídos ensurdecedores da miséria carioca. Maria Clara caminhava pelos extensos jardins floridos com uma xícara de café quente nas mãos, sentindo a brisa suave acariciar o seu rosto sereno. A tempestade devastadora do passado parecia agora um pesadelo distante, dissolvido pela luz quente do amor incondicional e da fé inabalável que guiavam os seus passos firmes. No espaçoso salão de fisioterapia da mansão, o som constante de respirações profundas e passos hesitantes marcava o ritmo de um milagre diário. Joãozinho, agora visivelmente mais alto e com os ombros largos fortalecidos pelos exercícios contínuos, preparava-se para o maior desafio da sua jovem vida. Os médicos haviam retirado os pesados aparelhos ortopédicos de metal que antes aprisionavam as suas pernas frágeis, confiando na impressionante regeneração muscular do paciente. O menino suava copiosamente, concentrando toda a sua formidável energia mental nos membros inferiores, que durante anos recusaram qualquer comando. Maria Clara observava a cena do batente da porta, o coração batendo descompassado no peito enquanto apertava nervosamente o tecido do seu vestido de seda. Ela recordava com extrema clareza as noites chuvosas na favela da Rocinha, quando massageava as pernas atrofiadas do filho sob a goteira incessante do teto. A dor excruciante daquela época servia agora como um lembrete vívido do longo caminho percorrido através do Vale das Sombras até alcançarem a redenção luminosa. A oração silenciosa nos seus lábios era um misto de profunda gratidão divina e esperança cintilante por aquele momento tão aguardado e decisivo. Com um olhar focado e uma determinação que comovia até os médicos mais experientes, Joãozinho soltou as barras de apoio de metal brilhante. O silêncio no salão era absoluto, quebrado apenas pelo leve rangido do piso de madeira nobre sob os pés descalços do corajoso menino. Ele deu um passo à frente, balançando ligeiramente antes de firmar a postura com uma força impressionante, e depois deu outro passo independente. Não havia muletas, nem andadores artificiais ou mãos auxiliares, apenas a pura força de vontade de uma alma guerreira superando as terríveis limitações do próprio corpo físico. Cada passo de Joãozinho em direção à mãe era uma vitória estrondosa contra a escuridão, uma prova irrefutável de que o amor conquista o impossível. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto iluminado de Maria Clara, que abriu os braços trêmulos para receber o seu maior e mais valioso tesouro.
O menino acelerou o ritmo final, caindo num abraço apertado e caloroso, rindo alto, enquanto as lágrimas de pura felicidade molhavam a camisa de linho. O choro compartilhado entre mãe e filho lavou os últimos resquícios de sofrimento, selando um pacto eterno de superação e triunfo absoluto. O médico-chefe da equipe americana, um homem de cabelos brancos e décadas de experiência, retirou os óculos para enxugar os olhos marejados de emoção. Ele confessou aos presentes que a ciência moderna explicava apenas uma parte daquela formidável recuperação neurológica, atribuindo o resto ao poder insondável da fé. A estrutura óssea do menino respondera aos tratamentos com uma resiliência que desafiava a literatura médica, impulsionada pelo ambiente de puro amor e encorajamento constante. O milagre estava completo, comprovando que a união sagrada entre a ciência avançada e a graça divina pode efetivamente reescrever qualquer destino cruel. Naquela mesma noite, após colocar o filho para dormir num sono tranquilo e sem dor, Maria Clara ajoelhou-se na capela particular da suntuosa propriedade. A luz das velas projetava sombras dançantes sobre a imagem sagrada da Virgem Maria, enquanto a milionária agradecia fervorosamente pela cura milagrosa recebida. Ela compreendeu profundamente que aquela riqueza colossal não lhe fora entregue por acaso, mas sim como um instrumento divino para espalhar a luz no mundo. A dor dilacerante que ela sentira ao não poder comprar remédios para Joãozinho seria a semente de um projeto grandioso e revolucionário de amor. Com o coração transbordando de um propósito maior, a empresária convocou os seus advogados e conselheiros financeiros para uma reunião urgente na manhã seguinte. Maria Clara anunciou com uma firmeza surpreendente a criação da Fundação Catarina de Esperança, uma instituição beneficente dotada de um fundo multibilionário. O objetivo principal da fundação seria financiar cirurgias ortopédicas de altíssima complexidade e tratamentos de reabilitação caríssimos para crianças gravemente deficientes e em situação de pobreza. Ela recusava-se a permitir que outras mães desesperadas chorassem de impotência, enquanto os seus filhos definhavam em casebres escuros e úmidos nas periferias do Brasil. As instruções de Maria Clara eram claras e inegociáveis. A fundação deveria focar prioritariamente nas favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Equipes de assistentes sociais foram despachadas para mapear as comunidades mais violentas e carentes, procurando os casos médicos mais negligenciados pelo sistema público falho. A burocracia seria reduzida ao mínimo absoluto, garantindo que o dinheiro chegasse rapidamente aos hospitais e pagasse os melhores cirurgiões disponíveis no cenário nacional. A milionária não queria apenas doar dinheiro. Ela desejava salvar vidas concretas, arrancando crianças inocentes das garras cruéis da paralisia e do abandono estrutural. Em poucos meses, as obras do primeiro hospital pediátrico de referência, totalmente financiado pela nova fundação, começaram num terreno amplo da zona norte carioca. A construção avançou num ritmo impressionante, movida pelos recursos financeiros inesgotáveis da Fazenda Ouro Verde e pela determinação obstinada da sua humilde proprietária. Equipamentos de última geração foram importados diretamente da Europa e dos Estados Unidos, garantindo que as crianças pobres tivessem acesso ao mesmo luxo que curou Joãozinho. Aquele gigante de concreto e vidro representava um farol de esperança monumental num mar escuro de negligência governamental e profunda miséria humana. A inauguração do hospital atraiu a atenção frenética de toda a imprensa nacional, reunindo políticos importantes, celebridades famosas e dezenas de jornalistas curiosos. Todos queriam ver de perto a misteriosa herdeira que surgira do nada para revolucionar o cenário da filantropia brasileira com uma generosidade sem precedentes. Maria Clara chegou ao evento vestindo um traje social elegante, porém muito discreto, evitando o excesso de joias que caracterizava a alta sociedade paulistana. Ela segurava firmemente a mão do seu filho Joãozinho, que caminhava ao seu lado com uma postura ereta e um sorriso incrivelmente cativante. Ao subir no palanque luminoso para o discurso oficial, a antiga costureira da Rocinha encarou a multidão silenciosa com uma serenidade angelical e poderosa.
Ela não usou palavras difíceis ou jargões financeiros. Falando diretamente com a alma de uma mãe que conhecia intimamente as entranhas escuras da fome. Maria Clara relatou as noites de desespero e a humilhação do despejo violento, chocando a elite presente com a verdade crua e indigesta da desigualdade. As suas palavras autênticas arrancaram lágrimas sinceras até mesmo dos empresários mais cínicos, provando que a verdadeira nobreza reside na profunda empatia humana. No dia seguinte, as capas das principais revistas e jornais do país estampavam o rosto iluminado de Maria Clara sob manchetes extremamente elogiosas. Ela foi aclamada como o anjo das favelas, uma figura quase mítica que unia o poder financeiro colossal a uma compaixão absolutamente pura. A sua popularidade ofuscou rapidamente as futilidades habituais da classe alta, inspirando outros milionários a doarem parte das suas enormes fortunas para causas sociais importantes. A luz da sua bondade irradiava intensamente, iluminando os cantos mais obscuros da sociedade brasileira e reacendendo a fé na humanidade e na justiça divina. Apesar de toda a fama repentina e da adulação constante por parte da mídia, Maria Clara manteve a sua essência intacta e humilde. Ela recusava convites para bailes de gala extravagantes, preferindo passar as suas tardes lendo histórias para as crianças internadas nas alas do seu hospital. O seu sorriso genuíno e o toque carinhoso das suas mãos confortavam os corações assustados das mães que aguardavam angustiadas nos corredores brancos da enfermaria. Ela sabia que a verdadeira riqueza não se mede pelo saldo bancário gigantesco, mas pela quantidade de lágrimas que conseguimos enxugar durante a vida. Joãozinho transformou-se num símbolo vivo de esperança para todos os pequenos pacientes que enfrentavam os corredores frios da clínica e as salas de cirurgia. O menino corria pelos jardins do hospital, exibindo as suas pernas fortes e encorajando as crianças nas cadeiras de rodas a nunca desistirem. Ele compreendia perfeitamente a dor silenciosa daqueles olhares assustados, partilhando a sua própria história de dor, superação e triunfo absoluto sobre a deficiência física severa. A sua presença radiante e cheia de energia funcionava como uma terapia poderosa, reacendendo a chama apagada nos corações precocemente amargurados pelo sofrimento. O trabalho incansável na fundação também funcionou como uma cura profunda para as cicatrizes emocionais que Maria Clara carregava secretamente na sua própria alma. Cada criança que voltava a andar, cada mãe que sorria aliviada, ajudava a apagar as memórias sombrias dos abusos físicos e verbais de Roberto. A raiva venenosa que antes ameaçava endurecer o seu coração foi gradualmente substituída por uma paz interior inabalável e uma compreensão espiritual superior. Ela percebeu que o passado cruel fora apenas um treinamento rigoroso do destino para prepará-la para aquela missão sagrada e indispensável de amor ao próximo. Num momento de profunda reflexão solitária na varanda da sua mansão, ela finalmente conseguiu perdoar mentalmente o homem que a havia abandonado brutalmente. O perdão de Maria Clara não significava tolerância com a maldade, mas sim uma libertação absoluta das correntes invisíveis que aprendiam a dor. Ela já não sentia qualquer ódio pelo marido traidor, enxergando-o apenas como um instrumento cego e falho num plano divino infinitamente mais grandioso. A paz invadiu o seu espírito de forma arrebatadora, permitindo-lhe seguir em frente sem o peso sufocante e destrutivo do ressentimento, voando livremente rumo à luz. A expansão da Fundação Catarina de Esperança atingiu rapidamente os estados do Nordeste e as regiões esquecidas do interior árido do vasto território brasileiro. Centros de reabilitação ultramodernos foram erguidos em lugares onde a população pobre sequer tinha acesso a saneamento básico ou água potável de qualidade razoável. Maria Clara viajava incansavelmente no seu jatinho particular, inspecionando pessoalmente cada nova unidade para garantir o padrão de excelência e a qualidade do atendimento prestado. O seu império financeiro continuava a prosperar milagrosamente, como se os céus multiplicassem os seus lucros apenas para sustentar as suas obras colossais. Nas luxuosas salas de reunião da elite financeira em São Paulo, os diretores executivos da sua empresa de café
Observavam-na com um respeito reverencial. A mulher que anos atrás lutava para consertar roupas esfarrapadas, agora liderava negociações internacionais complexas, com uma inteligência afiada e uma firmeza admirável. No entanto, ela nunca permitia que as planilhas de lucro frio ofuscassem os relatórios mensais de cirurgias bem-sucedidas realizadas nos hospitais beneficentes da sua fundação. Os negócios bilionários eram geridos de forma ética e eficiente, servindo exclusivamente como o motor financeiro inesgotável para o seu propósito maior de caridade. O contraste gritante entre o ambiente frívolo da alta sociedade e a profundidade de alma de Maria Clara criava uma aura mágica ao seu redor. Enquanto dondocas ricas discutiam a cor das bolsas de grife europeias, a empresária concentrava os seus recursos na compra de próteses mecânicas inovadoras. Ela representava uma verdadeira revolução moral num ambiente tradicionalmente marcado pelo egoísmo desmedido, mostrando que o poder verdadeiro reside na capacidade de transformar vidas. O seu exemplo silencioso constrangia os avarentos e inspirava os generosos, mudando gradualmente a cultura de exclusão que dominava a elite arrogante e insensível do país. Um caso especial tocou profundamente o coração generoso da bilionária durante uma das suas frequentes visitas às alas infantis do Hospital Filantrópico Carioca. Tratava-se de uma menina órfã com a espinha severamente curvada, cujos olhos grandes e tristes lembravam intensamente a angústia antiga do pequeno Joãozinho. Maria Clara assumiu o caso pessoalmente, acompanhando cada etapa do tratamento complexo e segurando a mão da criança durante as dolorosas sessões de fisioterapia intensa. A recuperação da menina tornou-se a sua vitória pessoal, um símbolo maravilhoso da renovação constante da fé que guiava os seus passos luminosos. No dia em que a menina deu os seus primeiros passos com o auxílio de um andador novo, a enfermaria inteira irrompeu num aplauso emocionado. A avó da paciente, uma senhora humilde, com as mãos calejadas pelo trabalho duro, caiu de joelhos diante de Maria Clara para agradecer intensamente. A empresária levantou a velha senhora imediatamente, abraçando-a com carinho fraternal e afirmando suavemente que todo o mérito daquela cura pertencia exclusivamente a Deus. A humildade autêntica daquela mulher bilionária era mais impressionante do que as suas valiosas doações em dinheiro, revelando o esplendor de um coração santificado. As noites de Maria Clara agora eram preenchidas por um sono profundo e restaurador, protegido pelos anjos da justiça divina e do amor celestial. O sorriso saudável de Joãozinho, adormecido ao seu lado, era a prova material de que a tempestade tenebrosa havia finalmente passado para nunca mais voltar. Ela olhava para o céu estrelado através da ampla janela do seu quarto, sentindo uma imensa gratidão por cada lágrima dolorosa derramada no passado sombrio. A lei implacável do retorno funcionara de maneira sublime, transformando a dor excruciante numa fonte inesgotável de felicidade pura, verdadeira e absolutamente indestrutível. Enquanto o amor e a prosperidade floresciam exuberantemente nos jardins iluminados da fazenda Ouro Verde, o ciclo cósmico da justiça continuava o seu trabalho implacável, longe daquele oásis de luz e generosidade irrestrita. Nas sombras frias e violentas do Rio de Janeiro, a semente da inveja começava a brotar. O destino preparava meticulosamente o palco dramático para um confronto final avassalador, onde as consequências devastadoras das ações passadas seriam finalmente cobradas sem qualquer piedade. A balança divina aguardava pacientemente o momento exato em que os caminhos completamente opostos daqueles três personagens se cruzariam mais uma vez. A chuva continuava a cair sobre as ruas imundas do Rio de Janeiro quando Roberto parou diante de um boteco decadente. Através da vitrine suja, os seus olhos encovados fixaram-se na velha televisão de tubo que transmitia o noticiário noturno. A imagem colorida no ecrã mostrava uma mulher elegante e deslumbrante, sendo entrevistada num evento beneficente de gala. O mendigo sentiu o coração parar bruscamente no peito doente ao reconhecer os traços inconfundíveis da esposa que ele havia abandonado cruelmente. Era Maria Clara, não mais a costureira miserável e chorosa, mas uma bilionária poderosa
e incrivelmente respeitada por todos. O choque inicial transformou-se num terror paralisante quando a câmara focou num menino alto e forte que caminhava sorridente ao lado dela. Roberto agarrou-se às grades da janela do bar, tremendo incontrolavelmente enquanto as lágrimas sujas escorriam pelo seu rosto machucado. Aquele jovem saudável e ereto era inegavelmente o pequeno Joãozinho. A criança que ele considerara um fardo inútil e sem futuro. O milagre da cura médica e a ascensão astronômica da sua antiga família atingiram o seu cérebro perturbado com a força brutal de um raio destruidor, revelando o tamanho colossal do seu erro terrível. O jornalista da televisão narrava com entusiasmo a impressionante trajetória da herdeira solitária do gigantesco império do café paulista. A reportagem detalhava os números estratosféricos da fortuna de Maria Clara e as doações multimilionárias feitas pela sua respeitada fundação filantrópica. O som daquelas cifras astronômicas ecoou na mente febril de Roberto, despertando um monstro adormecido sob as camadas espessas da sua miséria humilhante. A ganância sombria, a mesma força destrutiva que outrora o empurrara para os braços interesseiros de Valéria, ressurgiu subitamente com um ímpeto feroz, nublando a sua recém-descoberta e frágil resignação com a justiça punitiva. Uma centelha de esperança distorcida iluminou os olhos enlouquecidos do vagabundo, enquanto a sua mente maquinava um plano totalmente desesperado e egoísta. Ele convenceu-se rapidamente de que, perante a lei e perante Deus, ainda era o marido legítimo daquela mulher estupendamente rica e poderosa. Na sua lógica doentia, moldada pelo desespero absoluto, Roberto acreditou que todo aquele dinheiro infinito e luxo desmedido também lhe pertenciam por direito divino. A culpa e o remorso profundo que sentira durante meses nas ruas frias foram instantaneamente asfixiados pela perspectiva sombria de abandonar a miséria e voltar a reinar absolutamente. Movido por uma energia obsessiva e febril, o ex-vendedor de carros começou a vasculhar freneticamente as lixeiras da movimentada cidade maravilhosa. Durante semanas intermináveis, ele recolheu latas de alumínio amassadas e pedaços de papelão sujo sob o sol escaldante, vendendo tudo por moedas suadas. O objetivo sombrio de comprar uma passagem de ônibus direta para a imensa capital paulista consumia os seus últimos resquícios de dignidade e sanidade mental. Roberto ignorava a fome crônica e as dores agudas que torturavam o seu corpo esquelético, focando exclusivamente na imagem de Maria Clara, envolta em joias extremamente caras. O cheiro insuportável de suor velho e urina impregnava as roupas esfarrapadas de Roberto quando ele finalmente chegou à rodoviária lotada. As pessoas normais afastavam-se com evidente repugnância daquele homem magro de barba emaranhada, cujo olhar carregava uma loucura assustadora e muito perigosa. No entanto, dentro da sua cabeça perturbada, ele já não era um miserável sem-teto, mendigando sobras azedas nas sarjetas úmidas do Rio de Janeiro. Ele via-se antecipadamente como o senhor absoluto da grandiosa fazenda Ouro Verde, caminhando vitoriosamente pelos corredores atapetados e exigindo reverência submissa de todos os empregados assustados e muito servis. Durante a longa viagem noturna pelas estradas sinuosas do país, o vagabundo ensaiou repetidamente o seu cínico discurso de profundo arrependimento. Roberto sussurrava mentiras elaboradas para o vidro escuro da janela do ônibus, criando desculpas esfarrapadas sobre amnésia, depressão profunda e falsos sequestros. Ele planeava atirar-se de joelhos na lama fria, chorar lágrimas forçadas de sangue e apelar fortemente para a fé cristã inabalável da sua ex-esposa ingênua. O seu coração apodrecido pela cobiça calculava friamente que a compaixão infinita de Maria Clara seria a chave de ouro perfeita para destrancar os cofres blindados daquela imensa fortuna. A gigantesca metrópole paulista recebeu o viajante cansado com o seu habitual e caótico labirinto de arranha-céus cinzentos e trânsito barulhento. Roberto gastou as suas últimas moedas amassadas num mapa rodoviário antigo e embarcou clandestinamente na carroçaria de um caminhão de carga suja.
A jornada tortuosa rumo ao interior verdejante consumiu mais 2 dias inteiros de sede intensa e uma fome dilacerante que rasgava os intestinos. Contudo, a visão deslumbrante das infindáveis plantações de café esmeralda no horizonte renovou a sua força demoníaca, confirmando que a riqueza relatada na televisão era absolutamente verdadeira e muito palpável. Os quilômetros finais foram percorridos a pé, sob um sol implacável que queimava a pele suja e rachada do ambicioso mendigo. Quando finalmente avistou os majestosos portões de ferro forjado da fazenda Ouro Verde, Roberto sentiu uma tontura avassaladora dominar os seus sentidos. A imponência arquitetônica da propriedade histórica esmagava brutalmente a sua insignificância, fazendo-o lembrar de que agora ele era apenas um verme rastejante. Os seguranças fardados e bem armados observaram a aproximação vacilante daquele estranho maltrapilho com extrema desconfiança, posicionando-se rapidamente de forma defensiva para proteger a paz sagrada daquele santuário milionário intocável. Os homens corpulentos bloquearam imediatamente a passagem de Roberto, exigindo asperamente que o vagabundo sujo recuasse para a estrada poeirenta e perigosa. Desesperado perante a ameaça real de perder a sua última e grande oportunidade, o ex-marido atirou-se desesperadamente contra as grossas barras geladas. Ele começou a gritar o nome de Maria Clara com todas as suas parcas forças, num urro gutural que rasgou o silêncio sereno da tarde. O clamor angustiado do homem derrotado ecoou pelos jardins perfeitamente floridos, carregando uma mistura tóxica de falsa saudade, ganância extrema e um pânico irracional de fracasso absoluto. No interior da luxuosa varanda da mansão histórica, Maria Clara interrompeu a sua agradável leitura ao escutar a comoção distante no portão. Uma intuição sombria e gélida apertou o seu coração purificado. Um aviso espiritual de que os fantasmas do passado exigiam atenção imediata. Ela levantou-se com uma elegância inquestionável, caminhando lentamente pelos caminhos pavimentados de pedras claras, com Joãozinho ao seu lado esquerdo e protetor. A mulher poderosa e inabalável não sentia medo. Apenas uma curiosidade melancólica sobre a identidade do invasor desesperado que ousava perturbar a tranquilidade abençoada do seu lar grandioso e pacífico. À medida que a dona do império se aproximava lentamente das grades imponentes, a figura esquelética e suja de Roberto entrava em foco. Maria Clara parou abruptamente, os seus olhos castanhos arregalando-se ligeiramente ao reconhecer os traços corrompidos do homem que um dia amara devotamente. O choque inicial não foi causado por raiva reprimida, mas sim por uma pena profunda ao constatar a degradação física e moral do ex-marido. Aquele mendigo desdentado e cheirando a lixo era a prova viva e inquestionável de que a justiça divina operava com uma precisão cirúrgica incrivelmente aterradora e implacável. Ao ver a deusa bilionária parada do outro lado da barreira intransponível de ferro seguro, Roberto despencou dramaticamente sobre os próprios joelhos. As lágrimas sujas fluíram livremente pelo seu rosto contorcido, numa máscara perfeitamente calculada de sofrimento extremo e falso arrependimento profundo e espiritual. Ele estendeu as mãos trêmulas e encardidas por entre as frestas escuras, implorando perdão com uma voz rouca e carregada de uma falsa emoção. O vagabundo recitou o seu roteiro ensaiado, jurando por todos os santos que vivera um inferno terrível e que nunca deixara de amar a sua adorável esposa. Joãozinho observou a cena patética com uma frieza impressionante para um menino da sua idade, mantendo a postura ereta e muito firme. O jovem saudável e forte, que agora caminhava livremente graças aos milhões da mãe, não sentia qualquer afeto por aquele estranho humilhado. As memórias das humilhações noturnas na favela da Rocinha estavam gravadas na sua alma resiliente, anulando completamente qualquer vínculo biológico ou dever filial. O olhar do filho rejeitado era como um espelho de gelo espesso, refletindo cruelmente a hipocrisia suja e o desespero absoluto do pai que o havia abandonado covardemente. Desesperado perante a evidente frieza da sua antiga família pacata, Roberto tentou usar a recuperação milagrosa do menino como uma arma manipuladora.
Ele elogiou histericamente as pernas fortes de Joãozinho, chorando falsas lágrimas de alegria por ver o seu suposto amado filho caminhar de forma independente. O vagabundo declarou aos gritos que o Senhor o punira severamente para que ele compreendesse o valor sagrado da família perfeita que destruíra cegamente. Cada palavra untuosa que escapava dos seus lábios feridos tresandava a um interesse mesquinho e cobiçoso, revelando a monstruosidade oculta sob a capa do mendigo sofredor. Maria Clara escutou o longo e dramático monólogo do ex-marido num silêncio tumular, sem alterar a sua expressão de profunda e majestosa serenidade. A sua postura imponente contrastava violentamente com a humilhação rastejante do vagabundo, evidenciando o abismo intransponível que separava aquelas duas realidades totalmente distintas. Ela não viu um homem genuinamente arrependido dos seus graves pecados cruéis, mas apenas um predador esfomeado tentando desesperadamente invadir um galinheiro repleto de ovos de ouro. A sabedoria adquirida no sofrimento dotara a empresária de uma clarividência espiritual capaz de enxergar através das mentiras mais bem elaboradas e encenadas. Os seguranças robustos e bem treinados aguardavam pacientemente um simples aceno da sua patroa para removerem aquele obstáculo ruidoso da entrada da fazenda. No entanto, Maria Clara ergueu levemente a mão direita e delicada, ordenando silenciosamente que os seus funcionários recuassem alguns passos e não interferissem. O destino havia arranjado cuidadosamente aquele encontro tenso e dramático, não para saciar uma vingança mundana, mas para concluir um ciclo doloroso de provações kármicas. O anjo da guarda precisava confrontar o demônio rastejante cara a cara, selando definitivamente as portas sagradas do passado escuro e das mágoas mais antigas. O silêncio sepulcral e punitivo da milionária começou a corroer perigosamente os últimos nervos enfraquecidos do orgulho despedaçado do mendigo cínico e falso. O pânico irracional tomou conta da mente doentia de Roberto, que começou a diminuir gradativamente as suas exigências absurdas de reconciliação matrimonial. Ele rastejou na poeira quente da estrada, implorando pateticamente por um pequeno emprego nas lavouras gigantes ou apenas algumas moedas para comer. A máscara do marido apaixonado caiu rapidamente no chão sujo, revelando a verdadeira face de um parasita inescrupuloso e sedento por qualquer migalha daquela fortuna incalculável e deslumbrante. Naquele exato momento de humilhação cósmica e revelação profunda, Maria Clara sentiu as últimas e frágeis correntes do passado partirem-se ruidosamente no peito. A sombra sinistra que aterrorizara as suas noites úmidas, na miséria, não passava de um verme fraco, impotente e escravo da própria mediocridade. Ela já não nutria qualquer ressentimento amargo contra o homem ajoelhado, pois a sua alma iluminada pairava muito acima daquela lama existencial fedorenta e escura. A justiça de Deus havia falado com uma voz de trovão ensurdecedora, e agora cabia à mulher perdoar para libertar completamente o seu próprio espírito. Uma brisa gélida e repentina soprou pelas árvores antigas da fazenda histórica, trazendo o cheiro úmido de uma forte tempestade que se formava. O céu, antes ensolarado, começou a escurecer rapidamente com nuvens cinzentas e muito densas, espelhando fielmente a intensa tensão dramática daquele encontro fatídico. Roberto agarrou-se desesperadamente às barras de ferro geladas do portão principal, soluçando compulsivamente enquanto a chuva grossa começava a castigar impiedosamente o seu corpo desnutrido. O palco sombrio estava perfeitamente montado para a última e definitiva palavra da mulher poderosa, um veredito que ecoaria pela eternidade dolorosa daquele miserável. As gotas pesadas da chuva fria misturavam-se com a sujeira espessa no rosto do vagabundo trêmulo, criando rios de lama sobre a pele. Roberto não arredou o pé do lugar marcado, mantendo as mãos firmemente cravadas nas barras de metal, enquanto a tempestade tropical ganhava força assustadora. Ele continuou a murmurar juras de amor vazias e promessas ocas de mudança radical, parecendo um gravador defeituoso, repetindo eternamente a mesma melodia desagradável. A sua mente exausta recusava-se terminantemente a aceitar a derrota amarga e iminente.
agarrando-se à ilusão tóxica de que ainda possuía alguma influência emocional poderosa. A herdeira bilionária permaneceu imóvel sob a chuva purificadora, protegida por um grande guarda-chuva negro que um segurança abrira apressadamente sobre a sua cabeça. Ela olhou de cima para baixo, analisando minuciosamente o homem patético e derrotado que outrora representara o seu maior pesadelo na terra cruel. A decisão final estava firmemente estabelecida no seu coração nobre e pacífico, pronta para ser declarada com a autoridade absoluta de uma verdadeira rainha inabalável. O momento derradeiro da libertação absoluta estava prestes a acontecer sob as águas celestiais, marcando o encerramento trágico e definitivo daquele longo tormento. Maria Clara aproximou-se lentamente dos portões de ferro. Sua silhueta elegante, contrastando com a figura maltrapilha e suja de Roberto, que permanecia ajoelhado na lama fria. O som da chuva torrencial, martelando o chão, criava um ambiente de julgamento final, sob o olhar atento dos seguranças armados. Ela observava o homem que um dia chamou de marido, mas não reconhecia nada além de um estranho corrompido pela própria ganância insaciável. Seus olhos, agora repletos de uma sabedoria amarga e profunda, refletiam a paz de quem atravessou o deserto e encontrou a redenção na caridade. Roberto, percebendo a hesitação da esposa, começou a gritar entre soluços falsos e desesperados, culpando Valéria por sua ruína total e implorando por uma segunda chance em nome do passado. Ele jurava que fora enfeitiçado, que sua mente fora nublada por promessas vazias e que nunca deixou de amar Maria e o pequeno Joãozinho. Suas mãos trêmulas tentavam alcançar as vestes luxuosas dela através das grades. Uma cena patética que exalava o cheiro fétido da hipocrisia e do desespero absoluto. O mendigo rastejava na poeira úmida, humilhando-se por migalhas daquela fortuna imensa que ele desprezara. Joãozinho deu um passo à frente, permanecendo firme e ereto ao lado da mãe, observando o homem que o abandonara cruelmente na cadeira de rodas enferrujada e suja. Não havia ódio em seu olhar adolescente, apenas uma curiosidade fria e distante, como se analisasse um objeto antigo e sem utilidade prática. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que Roberto roubou o dinheiro dos seus remédios vitais para gastar com a amante em festas luxuosas. Aquela dor antiga, outrora insuportável, transformara-se em uma cicatriz sólida que agora protegia seu coração jovem contra qualquer tentativa vil de manipulação paterna. A voz de Maria Clara finalmente rompeu o ruído da tempestade, soando calma e autoritária, carregando o peso de anos de silêncio e sofrimento contido no peito. Ela disse a Roberto que a justiça de Deus não falha nunca, mas que ela não sentia nenhum prazer em vê-lo naquela situação miserável e deplorável. A bilionária explicou que o perdão já havia sido concedido em suas orações solitárias, não porque ele merecesse, mas porque ela precisava libertar sua alma do peso morto do ressentimento. O perdão era o seu passaporte para a paz, enquanto o esquecimento seria o destino. Roberto interrompeu-a com uma gargalhada histérica, exigindo direitos legais e financeiros por ser o pai biológico do herdeiro da fazenda Ouro Verde e o marido legítimo de Maria. Ele ameaçou ir à imprensa local, contar mentiras sobre como foi expulso injustamente e exigir sua parte na herança monumental de Dona Catarina perante todos os tribunais do país. Sua verdadeira face, cruel e gananciosa, emergiu das trevas do suposto arrependimento, provando que o homem no chão era exatamente o mesmo monstro que jogou a família na rua. A máscara da vítima caiu, revelando o carrasco sedento por ouro. Maria Clara sorriu com uma tristeza profunda, sinalizando para o advogado que observava a cena de longe com um envelope pardo nas mãos calejadas pelo trabalho. Ela informou a Roberto que os documentos do divórcio, assinados por ele com tanto desprezo e arrogância no Rio de Janeiro, eram válidos e incontestáveis, legalmente. Não restava nenhum vínculo jurídico, nenhuma obrigação moral e, acima de tudo, nenhuma lembrança afetiva que pudesse servir de ponte para sua ganância insaciável. O império do café fora construído sobre a rocha da integridade,
um lugar onde traidores e mentirosos jamais teriam permissão para entrar novamente. O menino que antes era chamado de Fardo falou pela primeira e última vez com o homem que lhe deu a vida biológica, mas nunca o amor. Joãozinho declarou que seu verdadeiro pai era o amor incondicional da sua mãe e a força de sua própria vontade de caminhar sozinho pelo mundo. Ele agradeceu, de forma irônica, pelo abandono sofrido, pois foi através da dor da solidão que ele e Maria Clara encontraram a coragem para buscar o milagre da cura. Roberto ouviu as palavras cortantes do filho e sentiu, pela primeira vez, o peso esmagador da sua insignificância. A chuva intensificou-se drasticamente, transformando a estrada de acesso em um rio de lama escura que parecia querer engolir o mendigo desesperado e seus gritos de ódio impotente. Maria Clara ordenou que os seguranças entregassem a Roberto um pequeno pacote com roupas limpas e uma quantia modesta em dinheiro, suficiente apenas para uma viagem de volta. Ela deixou claro que aquele seria o último ato de caridade que ele receberia daquela família. Uma esmola de pura misericórdia para que ele não morresse de fome. Não haveria banquete, não haveria perdão social e muito menos abrigo na mansão colonial. Com um gesto solene e majestoso, a bilionária deu as costas ao portão, caminhando lentamente em direção à luz acolhedora que emanava das janelas da grande casa histórica de São Paulo. Os portões automáticos de ferro pesado começaram a se fechar com um ruído metálico e definitivo, selando o destino de Roberto do lado de fora para sempre. Ele correu em direção às barras, batendo nelas com os punhos ensanguentados e amaldiçoando a própria sorte, enquanto o brilho do império que ele cobiçava desaparecia lentamente. O som do fechamento foi o ponto final de sua história trágica. Roberto desmoronou no chão lamacento, abraçando o pacote de dinheiro com uma avareza doentia, percebendo finalmente que perdera a maior riqueza de sua vida por causa de sua arrogância cega. Ele olhou para as luzes da fazenda diminuindo na distância e sentiu o frio da solidão eterna penetrar em seus ossos já enfraquecidos pela doença crônica. O homem que queria ser rei era agora apenas um fantasma errante, carregando o fardo insuportável de saber que sua família era feliz e completa sem sua presença. A noite escura engoliu seus lamentos, deixando apenas o barulho da chuva implacável. Dentro da mansão, Maria Clara e Joãozinho sentaram-se diante da lareira acesa, sentindo o calor do fogo purificar o ambiente após o encontro traumático e necessário com o passado sombrio. Eles não falaram sobre Roberto. Em vez disso, planejaram as próximas ações da fundação para ajudar mais crianças que ainda viviam na escuridão da miséria extrema. A paz que reinava na sala era fruto de uma jornada de sacrifício e fé, onde o mal fora vencido pela persistência do bem e pela justiça divina. O amor materno, provado no fogo ardente, brilhava mais que qualquer joia cara. A história de Maria Clara tornou-se uma lenda nos cafezais de São Paulo, um exemplo vivo de que a verdadeira nobreza não vem do sangue, mas do coração generoso e puro. O Império Ouro Verde continuou a prosperar, transformando a vida de milhares de famílias e provando que a riqueza, quando usada com sabedoria, é uma bênção. Joãozinho cresceu e tornou-se um homem justo, carregando o legado da mãe e a força de quem aprendeu a andar duas vezes, uma com as pernas e outra com a alma imortal. O passado de dor fora finalmente enterrado sob a esperança. Longa Dali, em um abrigo para indigentes, em uma cidade pequena e esquecida, um homem velho e amargo contava histórias de uma fortuna que nunca teve, sendo ignorado por todos. Roberto passava seus dias olhando para o horizonte cinzento, esperando por um milagre que nunca viria, pois o tempo de plantar já havia passado e sua colheita era de espinhos. A justiça divina, silenciosa e perfeita, completara seu ciclo, deixando os bons na luz e os maus na escuridão de seus próprios atos. Gire a roda da vida, pois o que se planta com lágrimas amargas, colhe-se o destino. O sol nasceu novamente sobre a fazenda, iluminando um novo capítulo de alegria e prosperidade para Maria Clara e seu filho vitorioso.
agora livres de todas as sombras do passado. As cicatrizes antigas serviam apenas como medalhas de honra, lembrando-os de que a fé move montanhas e de que o amor é a única moeda que nunca perde o valor real. A vida continuava vibrante, cheia de cores e promessas, enquanto o som do vento nos cafezais parecia sussurrar uma prece de agradecimento eterna. O triunfo da alma pura sobre a ganância egoísta estava selado para sempre. Ao final de tudo, restou apenas a certeza de que cada lágrima derramada na favela fora uma semente de ouro que floresceu em um jardim de milagres indescritíveis e belos. Maria Clara olhou para o céu azul de São Paulo, sentindo a presença de Deus em cada detalhe daquela existência abençoada e agora finalmente completa. A jornada da costureira terminara na glória de uma rainha do povo. Uma mulher que transformou o abandono em uma missão de salvação para muitos outros. A justiça fora feita, o amor vencera, e a luz brilharia eternamente sobre os humildes. A estrada agora estava vazia, e o rastro de Roberto fora lavado pela chuva da noite anterior, como se a terra quisesse apagar sua passagem infeliz por aquele santuário sagrado. A fazenda Ouro Verde permanecia como um baluarte de esperança, um lugar onde o impossível acontecia todos os dias, sob o comando firme da caridade. Mãe e filho caminhavam juntos pelos campos, celebrando a vida e a liberdade conquistada com tanto suor e orações fervorosas ao Senhor. O capítulo final de suas dores fora escrito, abrindo espaço para uma eternidade de gratidão e realizações muito nobres. Os trabalhadores das plantações de café passavam por Maria Clara com sorrisos de sincera gratidão, reconhecendo nela não apenas uma patroa poderosa, mas uma protetora incansável, justa e bondosa. Ela conhecia cada um pelo nome, perguntando sobre a saúde de seus filhos e garantindo que ninguém em suas terras sofresse a privação que ela um dia conheceu. A riqueza da fazenda Ouro Verde não era medida apenas pelos sacos de café exportados, mas pela dignidade restaurada de cada colono que ali trabalhava. Maria Clara era o coração pulsante de um sistema que valorizava a vida humana. Joãozinho, agora um jovem de porte atlético e olhar decidido, assumira a gestão dos projetos sociais com uma paixão que orgulhava profundamente sua dedicada e amorosa mãe em todos os momentos. Ele viajava pelas comunidades mais carentes do país, levando não apenas recursos materiais, mas a mensagem viva de que a deficiência física não é o fim do caminho. Sua presença em hospitais e centros de reabilitação era um sopro de esperança para milhares de crianças que viam nele a prova de que milagres acontecem. A força que outrora faltava em suas pernas agora sobrava em seu caráter íntegro. Nas noites de domingo, a capela da fazenda ficava repleta de vozes que se uniam em hinos de louvor, agradecendo pela abundância e pela proteção divina recebida constantemente pela família. Maria Clara sentava-se no primeiro banco, com o terço de madeira nas mãos, lembrando-se de que a verdadeira soberania pertence a Deus e que somos apenas servos humildes. Ela orava por todos, inclusive por aqueles que a feriram, pedindo que a luz da verdade um dia alcançasse até os corações mais endurecidos e perdidos. A humildade era sua coroa mais preciosa, brilhando mais que qualquer joia cara. O legado de Dona Catarina fora honrado de uma forma que a velha matriarca jamais poderia ter imaginado em seus sonhos mais ousados e distantes do passado solitário. A fortuna que corria o risco de ser disputada por abutres famintos servira para criar um oceano de bondade que banhava todo o país. A justiça fora feita de forma silenciosa, sem necessidade de tribunais barulhentos ou vinganças sangrentas. Apenas através da lei natural do retorno implacável. O que começou em um barraco úmido na favela terminou em um palácio de luz, onde o amor reinava soberano e justo. A vida de Roberto tornou-se uma sombra esquecida nos arquivos do tempo. Um exemplo triste de como a cobiça pode destruir a alma mais promissora e deixar ela completamente vazia. Ele morreu sozinho em um leito de hospital público, sem ninguém para segurar sua mão ou ouvir suas últimas palavras de remorso tardio e inútil. Enquanto isso, Maria Clara e Joãozinho continuavam sua caminhada luminosa,
cercados pelo respeito de uma nação e pelo carinho de todos os que foram tocados por sua generosidade. A novela da vida real encerrava seu ciclo com a vitória absoluta do espírito.